Bom dia, igreja abençoada, povo abençoado, irmãos e irmãs abençoados do Senhor. Que Deus abençoe você grandemente nessa manhã. Eu sou o pastor Vanderlei Oliveira e hoje tenho uma palavra poderosa da parte do nosso Deus para nossos corações, queridos. Então, se você chegou no nosso canal, se você está dando uma passeada aí pelo nosso canal, chegou nessa mensagem, não se esqueça, querido, de avaliar essa mensagem. É muito importante para nós receber a sua avaliação. Também não deixe de se inscrever, ativar o sininho lá para seguir a gente, porque você ativando o sininho, você vai receber todos os dias, às 6h30 da manhã, uma notificação de uma mensagem que a gente postou no canal. Também não deixe, querido, de escrever um comentário na mensagem. Eu quero ficar sabendo qual é a sua opinião e o que Deus falou com você através dessa palavra. A mensagem de hoje, amados, para a nossa reflexão, está lá no livro de Mateus, capítulo de número 8, e o versículo em diante. Versículo 1 em diante. Essa história é uma história magnífica, uma das passagens magníficas que Jesus realizou no seu tempo que esteve conosco na terra. A Bíblia diz que Jesus, ele estava, depois de ele ter descido do monte das suas orações, um homem se aproximou dele, se ajoelhou na presença dele e disse a ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Esse homem era um homem leproso, era um homem que na época tinha uma enfermidade incurável, que não tinha cura. E aquele homem, ele tomou uma atitude de chegar na presença do Senhor. Ele se ajoelhou na presença do Senhor e ele disse uma palavra para o Senhor. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Amados, a lepra da época era uma doença que não tinha cura. A lepra, ela fazia com que as pessoas fossem rejeitadas. Ela fazia com que a pessoa fosse simplesmente expulsa. Tinha que sair do meio da cidade, não podia ficar naquela cidade. A lepra fazia com que a pessoa fosse lançada num lugar somente para pessoas que tivessem essa mesma doença. Um lugar chamado de leprosário, onde ficava somente as pessoas com doença de lepra. Mas esse homem, ele quebrou as regras, ele saiu do leprosário. E ele sabia que Jesus estava passando por ali, então ele veio e prostou na presença do Senhor. E lançou uma palavra, lançou um desafio. E você sabe muito bem que o nosso Senhor é cheio de misericórdia. Ele não pode ver alguém com problemas, ele não pode ver alguém passando por necessidade, ele não pode ver alguém com doença, porque ele se move de compaixão, então o desejo dele é curar essas pessoas. Queridos, eu não sei o que se passa com você, você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei o que está se passando com você, mas essa palavra é para você. Você talvez está passando por um problema que você acha que é impossível a cura ou é impossível alguém de resolver, mas lembre-se, nesse momento o Senhor está chegando na tua presença. Nesse momento o Senhor está chegando na tua presença através dessa palavra. E se você tem fé o suficiente, como esse leproso, se você tem coragem de tomar uma atitude como esse leproso tomou, de vir até a presença do Senhor, esse é o momento, querido, de você perguntar para Ele. Esse é o momento de você falar com o Senhor e falar: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar um milagre muito grande na minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode entrar com ação sobre a minha causa e trazer para mim a solução desse problema que eu estou passando. Lembre-se, queridos, que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós demonstramos a Ele que Ele é Senhor, Ele tem o prazer de entrar com a providência, solucionar os nossos problemas. O leproso aqui, que não se fala o nome dele, ele teve uma atitude de vir até Jesus. Ele não poderia fazer isso, ele não poderia ter saído do leprosário e vir até Jesus. Mas ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele. Você também, querido, você sabe que somente o Senhor pode resolver o seu problema. Somente o Senhor pode colocar as mãos e dar a direção naquilo que você está buscando. Querido, esse é o momento de você se entregar completamente a Ele. Veja que esse cara, esse leproso,
quando ele chega na presença do Senhor Jesus, ele se prostra em reverência àquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que está sobre as suas mãos, todo o poder sobre céu, terra e debaixo da terra. Aquele homem, ele tinha esse entendimento, então ele chegou até Jesus, se prostrando, não mostrando o seu rosto. Por que ele não mostrou o seu rosto, querido? Porque ele era um leproso, ele tinha vergonha do que ele era, do que ele tinha. Ele estava com vergonha, por isso ele se cobriu, ele se protegeu. E outra, querido, ele não poderia se apresentar em público. Então, por isso que ele sempre esteve com o seu rosto coberto, com o seu corpo totalmente coberto, para que as pessoas não percebessem. Mas Jesus, ele é especialista em quebrar paradigmas. Jesus é especialista em mudar aquilo que nós acreditamos. Veja que esse homem, ele acreditava no que ele tinha aprendido, ele vivia numa religião na época, porque a religião fazia com que ele não poderia sair do leprosário, ele não poderia vir, ele não poderia estar no meio das pessoas, ele não poderia ter contato com ninguém, porque ele poderia transmitir essa doença, e era real isso. Mas, queridos, isso faz com que as pessoas se fechem. Talvez você está passando por isso, você acredita em coisas que falaram para você, e hoje você crê que não pode realizar algo. Lembre-se, Jesus é especialista em quebrar paradigmas. Ele vai tocar em você, ele vai fazer com que a tua vida seja transformada. Queridos, esse homem, ele ficou à distância de Jesus. Veja, a palavra diz que ele ficou à distância. Por quê? Porque ele sabia que se ele se aproximasse, ele poderia transmitir aquela enfermidade para alguém. Tem muitas pessoas hoje, queridos, que eles acham que uma pessoa pecadora não pode se aproximar deles. Por quê? Porque o pecado pode passar. Isso não existe. Querido, a doença da lepra era real, mas o pecado não pode passar. E lembre-se, eu quero dizer algo para você. Jesus foi lá e tocou nele. Por isso que Jesus era especialista em quebrar paradigma. Ninguém podia tocar num leproso, mas Jesus foi lá e tocou no leproso. Sabe por que Jesus tocou no leproso, queridos? Porque a doença do leproso não poderia contaminar Jesus, queridos, mas a santidade, o poder, a glória de Jesus poderia curar aquele homem. O que eu quero dizer para você, querido, o teu pecado não contamina Jesus, mas a santidade de Jesus, o sangue dele na cruz, perdoa os seus pecados. Então, se você está nesse momento e você fala, não, eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de Jesus, porque o pecado faz com que você tenha vergonha de Cristo, o pecado faz com que você se prenda, que você se feche, que você tenha vergonha de falar com Deus. Eu quero dizer para você, não é o teu pecado que vai contaminar o Senhor, mas é a santidade dele que vai te fazer santo. Então abra o teu coração, se entrega a Ele, abra o seu coração. Se você fez algo errado, se você está passando por problemas que você acha que não há solução, abra o seu coração a Ele, porque Ele tem poder para transformar a tua história. Não é você que vai mudar Ele, mas é Ele que vai mudar você. Não tenha medo de se aproximar de Jesus, porque nada que você tenha possa contaminá-lo, mas Ele pode contaminar você com a santidade dele. Ele pode mudar você com a santidade dele, amado. Então não tenha vergonha, não tenha medo de se aproximar desse Senhor poderoso. Não tenha medo, não tenha vergonha de abrir seu coração para Jesus, queridos. Não tenha vergonha. Esse é o momento agora que Ele está falando com você, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer curá-lo, Ele quer mudar essa situação que você está passando, mas você precisa chegar até Ele e fazer igual a esse leproso que disse a Ele, Senhor, se o Senhor quiser. Veja a palavra do leproso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou, eu quero curá-lo. E sabe o que o Senhor está falando para você nessa mensagem, através dessa palavra? Eu quero tocar na sua enfermidade.
Eu quero tocar no seu sentimento. Eu quero tocar nessa situação que você está passando, porque eu quero mudar. Eu quero mudar a trajetória da tua história. Jesus quer mudar a direção da tua vida. Jesus quer mudar a direção da tua caminhada, querido. Ele quer trazer algo novo para você. Ele quer trazer algo novo para você. Ele quer trazer um sentido novo de viver. Ele quer trazer uma nova história para você viver. Mas você tem que se achegar a Ele. Você tem que abrir seu coração. Você tem que permitir que Ele trabalhe na sua vida. Jesus trabalha com permissões. E você pode dar essa permissão. É você. Somente você. Então eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar para que você abra o seu coração. Se você está ouvindo essa mensagem e até agora você não conseguiu confessar Jesus como teu Senhor, agora é o momento de você se achegar a Ele e falar: Senhor, eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti. Senhor, faça de mim uma nova pessoa. E a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Você tem vontade de ser uma nova criatura? Então você tem que se entregar a Ele. Eu quero clamar ao Senhor por ti. Eu quero clamar com você. Eu quero que você ore comigo. E eu quero te ajudar em oração neste momento. Por isso vamos clamar agora. Abaixa a sua cabeça, curva a sua cabeça, em sentido de reverência a esse Senhor, porque Ele está neste momento junto de nós. Curva a sua cabeça e vamos clamar. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome nesta manhã, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu tenho certeza que tem pessoas, Senhor, que está neste momento clamando comigo, Senhor, e eles estão pedindo perdão, eles estão dando a Ti, Senhor, a permissão para que o Senhor possa trabalhar na vida deles, para que o Senhor possa, Senhor, curá-los, para que o Senhor possa, Senhor, transformar a caminhada, Senhor, mudar a situação, mudar o cativeiro, mudar, Pai, essa situação em que eles estão vivendo, Senhor. Então eu oro, clamo, Senhor, em favor de cada um desses ouvintes, de cada um dos nossos ouvintes que estão, Senhor, ouvindo essa mensagem, Pai. Eu clamo em favor de cada um deles. Peço, Senhor, que o Senhor entre com providência, Senhor, que o cativeiro seja mudado, que seja transformado, Senhor, essa situação, Pai. Quebra paradigma. O Senhor sempre fez isso. O Senhor sempre mostrou para nós, Pai, que nós não devemos, Senhor, andar por crenças religiosas, mas nós devemos andar por fé, acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Como o Senhor, esse leproso, o Senhor que creu que o Senhor é poderoso para mudar a situação dele, Senhor, e ele saiu daquele lugar de morte, aquele lugar de situação difícil, Senhor, de morte, veio até a Ti, porque o Senhor, Pai, transforma a morte em vida. Só o Senhor pode transformar, Senhor, a morte em vida, e o Senhor o fez com esse leproso. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor o faça com cada um dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus, Senhor, em favor deles, para que a situação seja mudada, Senhor, para que a cura seja, Senhor, para que essa doença seja extirpada, destruída, e a cura seja realizada na vida de cada um, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, no milagre, eu creio na promessa, eu creio naquilo que o Senhor faz através de um clamor, Pai. Por isso eu louvo o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Querido, se você chegou até aqui, se você orou comigo, se você clamou ao Senhor pela mudança, pela transformação, pela mudança de atitude, pela mudança de trajeto da sua vida, eu peço, querido, se você pediu que o Senhor entre na sua vida, se você permitiu que Ele mude a tua história, eu quero pedir algo para você. Talvez você conheça pessoas que estão passando por situação como essa. Situações que muitas vezes eles acham que não tem mais solução. Eu quero pedir que você seja um instrumento na mão do Senhor e compartilhe essa mensagem com essa pessoa, porque essa mensagem pode mudar a história de uma vida. Por isso eu peço a você, compartilhe com pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Não deixe de fazer essa grande obra de compartilhamento.
Que Deus abençoe você, que Deus transforme a tua vida, que Deus seja contigo, querido. E eu espero você no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.